Nós vamos ouvir agora a exposição da palavra, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para notificações. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pelo YouTube. Hoje, dia 19 de abril de 2020, nós estamos aqui no Ministério Mais Desejado, fazendo essa transmissão, pois ainda estamos impossibilitados de nos reunir para cultuarmos a Deus. Mas temos essa grande ferramenta que é a rede social, a qual podemos usar para o reino de Deus, pregar a palavra, louvar e engrandecer ao Senhor. E eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem a palavra de Deus na carta a qual nós estamos fazendo a nossa devocional, que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos iniciar a leitura no capítulo 6, a partir do versículo 1. Por favor, leiam comigo esse texto, e o conselho que nós sempre damos é esse. Leia esse texto durante a semana que se inicia, medite, estude, para que você entenda e se aprofunde mais na mensagem que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com esse texto que nós estaremos lendo agora. Então vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Só até aqui. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, e logo após estaremos iniciando o louvor, adoração ao nosso Senhor. Fechem os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, misericordioso, eterno, santo, justo, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite. E queremos entregar a nossa vida em tuas mãos, ó Deus. E não só a nossa vida, de que estamos aqui na igreja, mas também a vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Tome cada família em tuas mãos, Senhor. E que a tua presença seja notória, a sua presença seja real, transformando as nossas vidas através do teu Espírito Santo. Quebrando os grilhões, arrebentando as cadeias, trazendo sobre o seu povo libertação, trazendo sobre o seu povo salvação, trazendo sobre o seu povo redenção, para que o seu nome em nós seja glorificado. Receba cada louvor que será entoado, e que esses louvores alcancem os ouvintes, e que eles sejam tocados, porque eu creio, como diz a tua palavra, que o Senhor habita em meio aos louvores, e através dos louvores, homens e mulheres podem ser alcançados. Então faz a tua obra, Senhor, realiza o teu mover, realiza a tua obra no nosso meio, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te pedimos, se agrada de nós, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu peço a você que chame os seus familiares, reúna-se com os seus filhos, chame o seu pai, a sua mãe. Se você puder, durante o louvor, ir lá na casa do seu vizinho, chamar ele para assistir esse culto, para cultuar e adorar a Deus junto conosco, faça isso. Diga para ele que Deus tem uma palavra para ministrar ao coração dele. Eu creio que todos serão edificados. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao nosso Deus. E já já nós voltamos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Queremos te adorar, Senhor, porque não há outra além de ti. Glorificado seja teu santo e poderoso nome. Aleluia. Aleluia. Louve o Senhor. És a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
sempre, Senhor, porque o teu reino é sempre eterno. Aleluia. Tudo pode acontecer, Espírito Santo, mas a tua palavra, ela continua firme em nossas vidas. As tuas promessas continuam firmes em nossas vidas. Os teus propósitos para nós, Senhor. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Cante a Ele. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os gêmeos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Senhor, aleluia, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare isso ao Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Cante, louve o Senhor. Os gêmeos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor.
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Ah, Senhor, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, ó Cristo. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, a você que chegou agora nessa transmissão, boa noite, graça e paz. Nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos, por favor, pegassem a Bíblia mais uma vez e abrissem comigo na carta aos Hebreus. Carta essa que eu creio que tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Em algumas Bíblias você vai encontrar autor desconhecido, mas por causa do conteúdo, do tema que é tratado em toda a carta, os teólogos acreditam de fato que ela tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, e eu também sigo esse entendimento. Acredito que realmente tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu esta carta, e por isso eu vou me posicionar no momento em que estiver fazendo a exposição, sempre colocando o apóstolo Paulo como autor desta carta tão importante, tão especial, que deveria ser lida e estudada pela igreja sempre, sempre. Essa carta tem algumas informações muito valiosas para a nossa vida cristã e para a nossa fé. Então eu vou ler Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11, do versículo 11 até o versículo 14. Eu não irei fazer a exposição do capítulo 10 todo, mas estarei pegando os pontos principais deste capítulo para expor algumas verdades bíblicas muito importantes para a nossa vida e para a nossa fé. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11. Amém? Já se reuniu com a sua família? Já convidou os vizinhos? Glória a Deus. Então vamos ler. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 11, diz assim: E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Eu vou reler com você apenas o versículo 13, que diz assim: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, em união com os meus irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão,
orando ao Senhor, pedindo a sua graça sobre nós. Graça para expor a sua palavra e graça para que os seus filhos ouçam, compreendam e possam crescer no conhecimento e na graça. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Sua palavra é o nosso alimento, é o que nos fortalece, é o que nos mantém de pé. Sem a sua palavra, não tem como ter vida. Sem a tua palavra, não tem como nos mantermos de pé. Precisamos dela, dependemos dela, ela é o nosso alimento. Por isso, nos alimenta nessa noite com a sua palavra. E glorifica o teu nome. Eu creio, Senhor, que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, ministrada, cadeias serão quebradas, grilhões serão arrebentados, homens e mulheres serão salvos, porque a tua palavra tem esse poder. O poder não está no homem, na maneira com que o homem expõe, ou na maneira com que o homem se expressa ou fala. O poder está na sua palavra. E quando ela é ministrada, ela jamais volta vazia. Então cumpre o teu propósito, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Quando nós lemos toda a carta aos Hebreus, nós conseguimos identificar para quem o apóstolo Paulo está direcionando essa carta. No primeiro século, quando a palavra de Deus iniciou ser anunciada a tanto judeus como gentios, muitos dos judeus que ouviram a palavra, creram na palavra e se converteram ao Senhor Jesus. E por causa dessa grande conversão, muitas das vezes conversão em massa, como o exemplo do apóstolo Pedro, que pregou um sermão e 3.000 pessoas se converteram, foram alcançadas, houve também uma grande perseguição sobre esses cristãos que se convertiam no primeiro século. E muitos, com medo da morte, eles fugiam para outros lugares, iam para outros países. E, segundo os historiadores, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus, ele escreve para os judeus que tinham se convertido, que provavelmente viviam na Itália. E a intenção desta carta é uma só: mostrar para esses judeus, que conheceu muito bem a lei, que conheceu muito bem a Torá, que Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, ele era superior à lei, ele era superior à antiga aliança, ele era superior aos anjos, superior a todos os sacrifícios, superior a Moisés. Ele tem o intuito dessa carta é mostrar a superioridade de Cristo para os judeus. Mais especificamente no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai explicar para esses judeus que se converteram que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi superior, e ele é superior a todos os outros sacrifícios que eram realizados no templo até a época do Senhor Jesus, porque até aquele momento ainda se faziam sacrifícios. Ele vai explicar nesse capítulo 10 que tudo aquilo que aconteceu no templo, todos os sacrifícios que eram oferecidos, eram na verdade sombras de algo que havia de se cumprir um pouco mais à frente. E eu quero ler com você o início do capítulo 10 e explicar com um pouco de detalhes sobre esse assunto. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Qual é a questão que está sendo abordada aqui? É claro que é difícil você arrancar de alguém, de uma vez,
toda aquela tradição que eles recebiam dos seus pais, que eles recebem dos seus pais. Então a questão era a seguinte: os judeus se convertiam, eles recebiam pela fé Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, mas eles precisavam entender qual era o significado do sacrifício de Jesus, qual era a ligação desse sacrifício com a antiga aliança, com as leis, com os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Então havia essa dúvida em relação a esse sacrifício de Cristo. Então o apóstolo Paulo agora, ele vai se preocupar em explicar para esses judeus que se converteram que tudo aquilo que era feito lá no Antigo Testamento era na verdade uma sombra, era uma projeção daquilo que havia de vir, daquilo que era real. A sombra não é a realidade, a sombra na verdade é um reflexo daquilo que é verdadeiro. Então, tudo aquilo que se fazia no templo, todos os sacrifícios anuais, todos os sacrifícios diários, eles na verdade apontavam para algo muito superior. E é isso que ele vai dizer aqui. Paulo explica que esses sacrifícios nunca, de maneira nenhuma, tinham o intuito de perdoar os pecados de ninguém, porque eles acreditavam que todas as vezes que ofereciam um sacrifício no altar, todas as vezes que matavam um cordeiro, um bode, ou um bezerro, ou um cordeiro, os pecados que eles tinham cometido anteriormente, eles eram purificados, eles eram perdoados. Mas, na verdade, esse não era o intuito dos sacrifícios. E aí talvez você se pergunte, já que os sacrifícios que eram feitos, realizados no templo, eram apenas sombras, e não tinha o intuito de perdoar pecados, então por que Deus ordenou que fossem feitos? Qual a intenção de Deus? Parece não fazer sentido você fazer os mesmos rituais diariamente, matar bois e matar touros e matar cordeiros diariamente, derramar sangue desses animais, se eles não podem perdoar pecados. Essa é a questão que está sendo explicada e explanada pelo apóstolo Paulo. A questão é essa. Os judeus perguntavam, mas se o sangue desses animais não perdoavam pecados, por que derramar? Por que matar? Por que Deus pediu? Se realmente esses animais e o sangue deles não perdoavam os nossos pecados, qual é a função de todos esses sacrifícios? Por que eles eram feitos? E o apóstolo Paulo explica isso no versículo 3. Olha o que ele diz no versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ele está dizendo o seguinte: todos esses sacrifícios eram realizados para que houvesse uma constante recordação dos pecados cometidos. Vou tentar simplificar para você. Todo ano, numa data específica, se comemora o aniversário de alguém. O meu, por exemplo, o meu aniversário é dia 16 de novembro. Então, todo dia 16 de novembro, nós nos reunimos, pegamos um bolo, como é de costume nosso, e celebramos o aniversário. É praticamente isso. Toda vez que eles pegavam um cordeiro, ou um touro, ou um bode, para apresentar a Deus no altar como sacrifício, era exatamente isso que eles estavam fazendo, porque todo sacrifício vinha acompanhado de confissão de pecados. Eles tinham que pegar o animal a ser sacrificado, examinar o animal, deixar o animal todo limpo, sem nenhum tipo de enfermidade ou machucado. O animal tinha que ser perfeito. E eles lavavam o animal e colocavam no altar e degolavam esse animal, e depois espargiam aquele sangue sobre o povo. Mas antes de espargir o sangue, o sumo sacerdote pegava esse animal, como diz o texto, colocava as mãos sobre esse animal, fazia uma oração de transferência de pecados. Eu quero ler com você como se dava esse ritual, lá no livro do Levítico, no capítulo 16, versículo 21. O texto vai explicar como era feito anualmente esse sacrifício. Levítico capítulo 16, versículo 21, diz assim o texto: E Arão porá
ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. Pegava o bode, colocava as mãos, e naquele momento ele confessava o pecado do povo, transferindo para aquele animal aqueles pecados que ele tinha cometido. Sacrificava o animal, mas e depois que terminava esse sacrifício? Ele não voltava a pecar? Não era necessário um outro sacrifício para que os pecados que ele cometeu depois daquele sacrifício que havia feito fosse renovado? Então, anualmente, ano após ano, muitos touros, muitos bodes, muitos cordeiros tinham que ser apresentados e sacrificados para Deus no templo dos hebreus. Todas as vezes que eles ofereciam esses sacrifícios, automaticamente eles declaravam que tinham a necessidade de uma redenção definitiva. Eles precisavam não anualmente sacrificar, porque isso não resolvia absolutamente nada. Eles só faziam comemoração. É como uma confirmação de que eles são pecadores e que até então continuam pecadores e que até então permanecem presos no pecado e que precisam de uma redenção. A intenção nunca foi salvar, nunca foi perdoar pecados através de sacrifício, de maneira alguma. A intenção era fazer com que eles se lembrem, se recordem de que eles são pecadores, de que eles são prisioneiros e de que eles precisam de libertação, de uma vez por todas, definitiva, de uma maneira definitiva. Se não fosse assim, quantos animais você não acha que deveriam ser sacrificados? É basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês acham que o sangue dos bodes e dos touros tem poder para perdoar pecados? Quantos animais não seriam necessários para tal serviço, para tal obra? E você vai perceber que o motivo para tantos sacrifícios, tantas oblações, tantos holocaustos que eram feitos no templo, era um só. Era o pecado. Eles faziam esses sacrifícios por causa dos seus pecados. Havia em seu corpo uma algema, é claro, no seu corpo não físico, mas espiritual, havia uma algema que os prendia. Não só as suas mãos, mas prendiam também os seus pés. Eles eram presos pelos pecados. Então eles necessitavam de uma redenção, de um sacrifício que definitivamente arrebentasse com aqueles grilhões, um sacrifício que definitivamente arrancasse as algemas das suas mãos e os tornasse livres. Mas o sangue do bode, o sangue do touro, o sangue do cordeiro, que era entregue no altar do sacrifício, no templo, não era suficiente. Ele não tinha poder para tal. E é exatamente isso que o texto inicial que nós lemos, no versículo 11, está querendo dizer. Eu quero ler com você. Hebreus capítulo 10, versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Além dos touros e dos bodes, havia também o sacrifício diário. Não era uma vez por ano no Yom Kippur. Não, diariamente, pela manhã, o sumo sacerdote pegava um cordeiro, sacrificava pela manhã, e quando ia chegando o pôr do sol, na parte da tarde, o sumo sacerdote sacrificava outro cordeiro. Eles precisavam o tempo todo de derramamento de sangue para cobrir os seus pecados, para perdoar os seus pecados, que na verdade não perdoavam, só faziam com que eles se lembrassem o tempo todo de que eles precisavam de uma redenção, que eles precisavam de alguém superior a esse sacrifício, para que definitivamente esses pecados fossem perdoados. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
para esses judeus que se converteram ao cristianismo. Mas este quem? Cristo. Veja que ele está o tempo todo falando de Cristo, mas este Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Já que os sacrifícios feitos com os bodes, com os touros, com os carneiros e com as ovelhas não eram suficientes, Deus resolveu o problema de uma vez por todas, enviando o seu Filho, o Cristo, o Senhor, o Salvador, 100% homem, mas 100% Deus, que se entregou como cordeiro pascal, foi sacrificado na cruz do Calvário, derramou até a última gota do seu sangue, para de uma vez por todas, sem necessidade de um outro sacrifício, sem necessidade de mais absolutamente nada, através do seu sangue, perdoasse todos os pecados do seu povo, arrebentasse com os grilhões que nos aprisionavam, arrebentassem com as cadeias que nos aprisionavam, e definitivamente nos trouxesse libertação desse mal terrível que é o pecado. Agora, não há mais necessidade de sacrifício algum, não há mais necessidade de matar bodes e touros e cordeiros, não, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi crucificado na cruz do Calvário, e através do sangue dele, todos nós somos perdoados. Nós recebemos libertação e ele recebeu a vitória. Então não há necessidade, é o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, não há necessidade mais alguma de sacrificar, porque Cristo nos libertou de maneira definitiva. Aquilo que nenhum sacrifício conseguiu alcançar, o sacrifício do Cordeiro de Deus alcançou. Com seu sacrifício, Cristo vence definitivamente o pecado, mas não só o pecado. Ele vence o autor do pecado, que é Satanás, e vence também a consequência do pecado, que é a morte. Por causa do diabo, o pecado entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte reinava. Mas Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, como o último sacrifício, e suficiente sacrifício, ele aniquilou o poder do pecado. Ele aniquilou o poder de Satanás, ele aniquilou o poder do inferno, das trevas e da morte, e agora, Cristo reina, Cristo venceu, com seu sacrifício ele venceu. É por isso que ele diz, no versículo 12 do capítulo 10, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ele vence com o seu sacrifício, ele elimina o pecado, ele elimina a morte, ele vence a morte. Com o seu sacrifício, Cristo já venceu. Cristo não é aquele coitadinho que está na cruz pregado, não. Como algumas pessoas acham, coitado de Cristo que foi crucificado, foi pregado. Cristo não é mais aquele homem, não. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vence a morte, porque a morte não consegue detê-lo no túmulo. Ele se levanta do túmulo ao terceiro dia, ascende aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus, porque ele venceu. O diabo não tem mais poder, a morte não tem mais poder, o pecado não tem mais poder, porque Cristo venceu. E ele está lá sentado à destra de Deus. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, João está tendo uma visão. João está na ilha de Pátimos, preso, aproximadamente no ano 96, depois de Cristo. João, ele recebe a visita de Deus, a visita do próprio Cristo, do anjo. E ele recebe a mensagem, olha o que diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a imagem que João está tendo, a visão que ele está tendo é a seguinte: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra,
dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo, quando morre e ressuscita, ele recebe agora toda a autoridade, ele recebe o poder e as chaves da morte e do inferno. O pecado, a morte, o inferno não tem mais autoridade sobre ele. Quando eles faziam os sacrifícios lá no templo, no dia seguinte já era necessário fazer outro, e no outro dia outros, e no outro dia e outro, e outro, e outro, e por aí vai. Era uma coisa provisória. Todo dia ele se lembrava: eu sou pecador, preciso sacrificar esse cordeiro. Sou pecador e preciso sacrificar mais um animal. Os meus pecados precisam ser perdoados, e perdoados, e perdoados, e nada. Mas quando ele se apresenta definitivamente, ele se entrega até o sangue, vence, e hoje está sentado à destra de Deus. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Depois desse sacrifício, ele está sentado à destra de Deus e reina, pois recebeu todo o poder e autoridade. Agora ele é o dono de todas as coisas, o rei de todas as coisas, como nós lemos no capítulo 5 do livro do Apocalipse. No Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. Veja que o apóstolo Paulo está fazendo uma menção do capítulo do Salmo, do versículo 1 do Salmo 110. Depois que ele é vitorioso, depois que ele se sacrifica como único suficiente sacrifício, ele vence, recebe todo o poder e autoridade. Olha o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, e esse é um dos textos mais lindos na Bíblia. Eu amo ler esse texto porque esse texto narra exatamente o momento em que Cristo recebe, depois da vitória, toda a autoridade, todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Recebe poder sobre o pecado, recebe poder sobre a morte e recebe poder sobre Satanás. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu o quê? Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre eles os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Quando João diz que ele tinha 7 olhos, 7 espíritos, João está dizendo que ele, e 7 chifres, João está dizendo que ele tinha todo o poder, toda a autoridade, ele era onisciente, onipresente e onipotente. O cordeiro que morreu e venceu, recebeu todo o poder, toda a autoridade. Versículo 7, e veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos,
e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, povos de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Cristo recebeu a vitória. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Com o seu sangue ele comprou para si, para Deus, um povo. Esse povo que ele comprou é um povo que foi lavado e remido com o seu sangue. Um povo que teve as algemas arrebentadas. Um povo que agora não se submete mais ao poder das trevas. Um povo que não se submete mais à morte. É um povo que é vitorioso com ele. Cristo, com o seu sacrifício, recebeu essa autoridade. Mas eu quero que você entenda o sentido dessa mensagem. E para você entender o segundo ponto dessa mensagem, eu quero contar para você uma história, para você entender, para você compreender. Eu já expliquei para você que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios feitos no templo. Anualmente eles se faziam para tentar cobrir os pecados, mas era impossível. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente. E através desse sacrifício, Cristo obteve vitória. Cristo agora reina, tem todo o poder no céu e na terra. Mas essa vitória, ela ainda não foi plenamente entregue ao Senhor Jesus. Não foi. Para você entender isso, pense no seguinte: imagina que você está mobiliando a sua casa. Você quer comprar móveis, é claro, eu vou usar um exemplo muito simples, muito simplório, muito aquém do que Cristo realmente recebeu por causa do seu sacrifício. Mas imagine que você precisa mobiliar a sua casa, e você tem o dinheiro à vista para comprar todos os móveis da sua casa. Aí você vai e procura uma loja, encontra uma loja de móveis, e nessa loja você escolhe o fogão, você escolhe a geladeira, você escolhe o armário de cozinha, o sofá, os móveis do quarto, os móveis da cozinha, os móveis da sala, e por aí vai. Você paga por todos esses móveis na hora. Você pode dizer que esses móveis são seus? Sim, claro, você pagou. Mas, como é de costume, você não consegue levar todos esses móveis para sua casa. Você paga, é seu. Já recebeu a nota fiscal, foi para casa. Mas aí aquela loja a qual você comprou aqueles produtos, ela faz uma promessa para você e diz: olha, daqui a 7 dias eu entregarei esses móveis todos na sua casa. Você vai para casa contente, feliz, na certeza de que tudo aquilo que você pagou, tudo aquilo que você comprou, vai chegar na sua casa. Inevitavelmente vai chegar na sua casa. É seu. É uma aquisição sua. Basicamente, exatamente isso que acontece quando Cristo morre na cruz do Calvário. Cristo, ele paga o preço. E perceba, quem paga o preço é Cristo. Quem pagou o preço na cruz pela remissão dos meus pecados e pela minha e sua salvação foi Cristo. Não sou eu que pago o preço. A salvação não depende de mim. Eu vejo um monte de gente dizendo, e eu tenho um pé atrás com essa frase: não, para você ser salvo você tem que pagar o preço. Essa frase está completamente equivocada. Quem paga o preço, quem pagou o preço foi Cristo. Ele que pagou um alto preço. Preço que eu e você não teríamos condições de pagar. Seria impossível para o ser humano pagar esse preço. Mas ele foi lá e pagou o preço. Nos comprou com seu sangue. Venceu com seu sacrifício a morte, o pecado, o inferno e o mundo.
reina, está sentado à destra de Deus, já reina, mas ainda não, de forma plena, recebeu toda a vitória, porque falta uma coisa. Pastor, que isso? Está dizendo que a obra não foi concluída, entenda. É aquilo que nós chamamos de já e ainda não. Ele já venceu, ele já pagou o preço, ele já recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ele já pagou com seu sangue, mas a vitória não é plena. Há uma necessidade de que essa vitória seja confirmada diante dos homens. A necessidade da confirmação visível dessa vitória diante do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no texto seguinte, no versículo 13, depois que ele senta no trono, depois que ele recebe a vitória, depois que ele vence o mal, o pecado, o inferno, diz o seguinte, versículo 13 do capítulo 10 de Hebreus: daqui em diante, depois da sua vitória, depois de obter toda a autoridade e vitória, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Cristo já venceu, já obteve vitória, mas ainda falta a declaração visível dessa vitória diante de todo mundo. Diante de todo mundo, porque diz o texto que naquele dia, quando ele voltar, todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Toda língua terá que confessar que ele é o Senhor. E isso vai acontecer quando ele voltar. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. O apóstolo Paulo inicia o texto dizendo: ele sujeitou todas as coisas. Todas as coisas lhe estão sujeitas, tanto os principados como as potestades, todas. Mas olha o que diz a continuação do texto: mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Nós sabemos que a vitória ele já conquistou. Nós sabemos que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós sabemos que ele já recebeu toda a autoridade e todo o poder. Nós sabemos que ele reina e que através do seu sacrifício, ele agora é o Senhor. Ele agora é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós sabemos disso. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda há um momento na história, ainda há um momento na história da humanidade, que Cristo vai, de uma maneira plena, receber toda a vitória, receber toda a autoridade, receber todo o poder. Ainda há. A história da humanidade, ela não se encerra aqui. Não se encerra. Ele venceu, já comprou, já pagou. Mas a vitória plena ainda não chegou, mas ela vai chegar. Olha o que diz o versículo 13, eu vou reler. Nós cremos nisso, mas ainda não vimos. Ainda não vimos. Mas creia, nós veremos Cristo recebendo plenamente a vitória sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Ainda não vemos, mas veremos. Hebreus capítulo 10, versículo 13. Vamos voltar lá. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Deixa eu falar uma coisa para você que é interessante demais isso aqui. Na terça-feira, na live que nós fizemos, eu preguei sobre a esperança que nós tínhamos que ter na volta de Cristo. Tínhamos que estar vigilantes, aguardando a volta do Senhor, porque Ele foi
e disse que voltaria, e ele vai voltar. Mas o que é interessante nesse texto é que o apóstolo Paulo diz que Cristo também espera por esse dia. Uma espera do Senhor por esse dia, por isso que ele diz daqui em diante, esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque tudo isso, essa vitória plena de Cristo, ela acontecerá no dia da sua vinda. E quando ele voltar, ele vai reunir a sua igreja, vai reunir o seu povo. E ele aguarda por esse dia, no dia que o seu Senhor se unirá à sua igreja, no dia em que o corpo se unirá com a cabeça, que é Cristo. Assim como nós esperamos e anelamos ansiosamente por esse dia, Cristo também aguarda por esse grande dia, o dia em que ele vai se unir à sua igreja, para viver com ela por toda a eternidade. E junto com essa vinda, além da união de Cristo com a igreja, eternamente, haverá também a vitória plenamente sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Essa vitória será manifesta a todos os homens, porque quando Cristo voltar, todos ressuscitarão, tanto justos quanto injustos, e diante dele todos se apresentarão, os justos para a salvação e os ímpios para a condenação. E nesse dia, Cristo vai subjugar todos eles. Cristo vai mostrar para todos que aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário, através daquele sacrifício, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E na consumação das coisas, naquele grande dia, quando todos se reunirão diante dele, visivelmente ele vai mostrar quem ele é. Que ele não é um coitadinho na cruz, não. Que ele é aquele que venceu, e venceu definitivamente, e de forma visível todos verão essa vitória, porque ele vai subjugar todos esses inimigos, diante de todo mundo, e naquele dia, quando ele voltar, diferente do que alguns pensam, não haverá batalha. Alguns acreditam que quando Cristo voltar, haverá uma grande batalha, e por causa dessa batalha, muitas pessoas irão morrer. Não haverá batalha, não, porque quando você pensa em batalha, você entende um exército lutando contra outro exército, guerra de poderes, mas aquele dia não será assim, porque Cristo tem todo o poder, Cristo tem toda a autoridade, não há condições nenhuma de Satanás e os seus demônios batalharem contra o Cordeiro, não, de maneira nenhuma. Diz a Bíblia que naquele grande dia, quando ele vier, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, ele vai destruir os ímpios com o sopro da sua boca. Não haverá batalha. A batalha, a verdadeira batalha, ela já aconteceu. E foi uma batalha muito sangrenta. E essa batalha você encontra ela descrita lá no capítulo 12. A grande batalha escatológica, capítulo 12 do livro do Apocalipse. Cristo entra em Jerusalém. Cristo se manifesta aos homens. Lembre-se que Jesus nunca veio para brigar com judeus ou gentios. A batalha que ele veio enfrentar não é uma batalha física, mas é uma batalha espiritual, como o próprio apóstolo Paulo, ele diz: a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Cristo veio para batalhar contra Satanás, contra a morte e contra o inferno. E na sua primeira vinda ele batalhou, e foi uma batalha sangrenta, a qual ele foi exposto diante dos seus inimigos. Todos eles acreditavam que tinham vencido essa batalha, porque jogaram Jesus na cruz,
pregaram ele na cruz do Calvário, realmente acreditavam que tinham vencido. Mas quando ele ressuscita no terceiro dia, ele mostra: vocês tinham pensado que tinham obtido vitória, mas não, eu obtive toda a vitória, principalmente sobre a morte e sobre o pecado, porque agora estou vivo. A batalha já aconteceu, e nessa batalha, como nós já vimos, Cristo saiu vitorioso. Mas, como eu disse antes, a batalha, a vitória ainda não é plena, ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. Eu quero ler com você, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O apóstolo Paulo vai falar sobre o resultado do pecado. Ele vai explicar que todos nós morremos, estamos mortos por causa dos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. O apóstolo Paulo está deixando claro o seguinte: Cristo morreu, venceu a morte, e foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. É claro que antes dele muitos já haviam ressuscitado, mas todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Cristo não. Cristo, ele é a primícia, porque ele é o primeiro que ressuscita e permanece vivo. Primeiro de muitos. Porque depois dele, depois da vitória sobre a morte, todos aqueles que são dele, mesmo que estejam mortos, viverão. E ele vai continuar dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Vamos ler de novo o versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se exclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Simplificando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: Cristo, depois que ressuscitou, obteve vitória também sobre a morte, reina, hoje reina, mas um dia vai chegar, um dia chegará que ele vai expor essa vitória diante de todos os homens. Como? Ressuscitando todos aqueles que são dele, dando vida àqueles que estão no sepulcro, colocando de pé e dando-lhes vida eterna, por toda a eternidade, a vida dada por Cristo. E aí sim, depois que ele der vida aos seus eternamente, depois que ele sujeitar todos os seus inimigos, de forma visível para toda a humanidade, depois que ele demonstrar a sua vitória publicamente, Cristo vai pegar esse reino que lhe foi entregue e vai colocar outra vez na mão do Pai. Ele vai entregar o reino nas mãos do Pai. É como se ele tivesse: Senhor, em minhas mãos o Senhor entregou todas as coisas, eu consumei a sua obra de maneira definitiva. Agora o reino está em suas mãos, entregue a ti, porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora o meu povo está do meu lado, de forma definitiva, plena. Todos
viram agora o resultado da minha vitória. Todos viram que agora eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos agora viram o poder que foi dado em minhas mãos, porque eu ressuscitei a minha igreja. Trouxe a minha igreja para a sua presença. O meu trabalho foi realizado. Naquele último dia ele vai dizer isso para Deus e vai entregar o reino a Deus. E o apóstolo Paulo conclui: para que Deus seja tudo em todos, para que sejamos um com Deus. Essa vitória que será manifestada, que já foi conquistada por Ele na cruz, mas que será manifestada nos últimos dias, ela já pode ser desfrutada hoje por aqueles que pertencem a Jesus. Elas já podem ser desfrutadas. Ele já pagou, já conquistou não só para Ele, mas para o seu povo. E nós que cremos no seu sacrifício, nós que olhamos para a cruz e confiamos nesse sacrifício, nós que olhamos para Ele na cruz do Calvário, para aquilo que Ele fez, e depositamos toda a nossa esperança, nós já podemos desfrutar desse grande benefício que é a libertação desse pecado, a libertação dessa prisão espiritual. Nós já podemos desfrutar de todos os benefícios do sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. Nós temos essa bênção sobre a nossa vida, e essa é a nossa maior vitória, que não foi conquistada por nós, mas foi conquistada por eles. Volto a repetir aquilo que a gente chamamos de já ainda não. Cristo já venceu, mas ainda não plenamente recebeu toda a autoridade, porque ela precisa ser manifestada visivelmente para toda a humanidade. Mas nós já podemos desfrutar dessa vitória. É o que o apóstolo Paulo diz, para eu terminar, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que o apóstolo Paulo está deixando claro, mesmo que as coisas ainda não tenham se consumado no último dia, mesmo que o último dia ainda não tenha se manifestado, mesmo que todas as coisas ainda não tenham terminado, aqueles que foram vivificados por Cristo já desfrutam dessa ressurreição juntamente com Ele. Se Cristo ressuscitou, quer dizer que nós também, que somos dele, já ressuscitamos com Ele, já fazemos parte de um povo eterno, já fazemos parte de algo que Cristo conquistou na cruz, que nada nem ninguém pode desfazer. Já tomamos posse espiritualmente de algo que ninguém pode nos tomar. Já somos seres eternos em Cristo Jesus. Ainda que fisicamente venhamos a morrer, ainda que os nossos corpos sejam lançados numa cova, ou sejam jogados no mar, ou virem cinzas no crematório,
ainda que esse corpo aqui pereça, a nossa alma, ela já é uma alma eterna, já é uma alma que recebeu esse benefício conquistado por Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós não temos medo da morte, é por isso que estamos dispostos a morrer todos os dias, se for necessário, por Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, é por isso que estamos dispostos a enfrentar qualquer tipo de perseguição, afronta. Mesmo que se fosse necessário morrer 2, 3, 4 vezes, nós morreríamos, porque sabemos que mesmo morrendo na carne, já estamos ressuscitados em Cristo Jesus, e já habitamos com Ele nas partes celestiais, já experimentamos esse grande sacrifício, já experimentamos os benefícios desse grande sacrifício. Isso não veio por mérito nosso, veio porque Ele conquistou isso na cruz, para mim e para você. Então se alegre, meu irmão, se alegre, regozije-se nessa palavra, creia que aconteça o que acontecer, você já é dele, e já reina com Cristo. Cristo não vai reinar no futuro, Ele já reina, Ele já é rei, pois já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu o pecado, e todos aqueles que creem no seu sacrifício, já reinam com Ele, e reinarão por toda a eternidade. Ele não vai reinar, Ele já reina, Ele já é rei, e nós já podemos desfrutar dos benefícios do reino de Cristo. Agora você, que ainda não tem essa convicção de que você já está vivo e ressuscitado com Cristo, você precisa abraçar a cruz, você precisa olhar para Cristo, correr para Ele desesperadamente, porque sem Ele você vai desfrutar sim, não de uma salvação eterna, mas de uma condenação eterna. E o único modo de se livrar dessa condenação eterna, que todos nós já nascemos fadados a ela, é abraçando a cruz, confiando não nas minhas obras, não nas suas obras, mas confiando única e exclusivamente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Só Ele tem poder para perdoar os seus pecados, porque o sacrifício dele é suficiente. Só Ele tem poder para te livrar das garras da morte e do inferno, porque o sacrifício dele foi suficiente. Só Ele tem poder para tirar você das trevas e conduzir você até a luz. Só Ele tem poder para fazer você desfrutar dos benefícios do reino de Deus. Só Ele. Receba essa palavra, meu irmão. Se prostre diante de Cristo nessa noite. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos. E Cristo é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te conceder vida, e te conceder salvação eterna, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, graças nós te damos por essa palavra. Te louvamos e te engrandecemos por tão grande salvação, Senhor. Se não fosse o teu sacrifício, nós estaríamos completamente perdidos. Não há em nós condições nenhuma, ou não havia em nós condições nenhuma, mesmo que houvesse até hoje sacrifícios de bodes, de touros, de cordeiros, seja lá qual for o animal, não haveria condições nenhuma de alcançarmos salvação e remissão de pecados através desses sacrifícios, porque todos eles são insuficientes. Na verdade, todos esses sacrifícios só faziam o povo se lembrar do quão pecadores eles eram.
Mas havia algo de bom nesses sacrifícios. Era uma mensagem do Senhor, anunciando que um dia um cordeiro viria de uma vez por todas, derramaria o seu sangue na cruz, venceria o pecado, a morte e o inferno, para que nós fôssemos libertados desse mal que aflige o ser humano, que é o pecado. Através do seu sacrifício, a morte eterna, não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder mais sobre nós. O inferno não tem poder mais sobre nós. Porque através do seu sacrifício, junto com o Senhor, nós fomos ressuscitados e também obtemos essa vitória. Por isso nessa noite nós te louvamos. Por isso nessa noite nós te engrandecemos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que alcance este homem, que alcance esta mulher, que estão nos acompanhando esta noite, através desta transmissão. Que nessa casa, que nessa família, haja perdão de pecados, haja libertação e haja salvação. Assim como o Senhor, quando entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a essa casa. Que aconteça o mesmo na casa desse homem, na casa dessa mulher, que haja salvação nessa casa. Que eles possam entender que sem Cristo eles estão perdidos. E que através de Cristo, através da sua vitória, nós também obtemos a vitória. E já podemos desfrutar e nos alegrar por tão grande vitória. Cristo, como um guerreiro solitário, batalhou contra os principados e contra as potestades. Venceu todos eles e os expôs ao vitupério, despojando todos eles através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas quando ele voltar, quando ele voltar, essa vitória será exposta para todos os homens, para que todos vejam quem Cristo realmente é. De maneira visível, todos poderão contemplar a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Porque naquele grande dia, Ele subjugará todos eles, e com o sopro da sua boca destruirá todos eles, e os lançará no lago de fogo que arde com enxofre por toda a eternidade. Mas aqueles que creem no seu sacrifício ficarão livres dessa condenação. Na verdade, já estão livres dessa condenação, porque desfrutam do bem que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por esse presente majestoso, gracioso, bendito. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Continue aí na sua casa em espírito de oração. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor,
Adore a Ele. Agradeça a Ele na sua casa. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele fez por você na cruz. E por essa vitória que Ele já conquistou para mim e para você. Diga a Ele: Senhor, obrigado por ter nos dado essa grande salvação e ter vencido a morte, o pecado e o inferno. Louve ao Senhor e agradeça a Ele. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos finalizando, encerrando mais uma transmissão e gostaríamos de agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar, de ouvir a pregação da palavra, de adorar a Deus conosco nos louvores. E antes de ministrar a bênção apostólica, eu queria muito pedir um favor para você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, YouTube, Escola do Silêncio, faça isso. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, para que você receba todas as notificações e todas as ministrações que nós fazemos aqui no Ministério Mais Desejado e que você se alimente junto conosco da Palavra de Deus.
Uma pessoa me perguntou o seguinte: por que vocês do Ministério Mais Desejado, na pregação de vocês só falam de Jesus, de Jesus? E a resposta que eu dei foi a seguinte: vou falar de quem? Se é dele que as Escrituras falam. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos proporciona a salvação. Através do seu sacrifício nós somos salvos. Enquanto eu viver, estarei sempre falando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. E você que acompanha o Ministério Mais Desejado pelas redes sociais, sempre vai ouvir a mesma mensagem. Se você vier nos cultos aqui na nossa igreja, sempre irá ouvir a mesma mensagem. Nós não temos outra mensagem. Nossa mensagem é expor a vitória de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e viver aquilo que Ele conquistou. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E na terça-feira, às 19 horas, o pastor Washington de Oliveira vai estar fazendo uma transmissão ao vivo da sua casa, como sempre fazemos na terça-feira. E no próximo domingo, ele também estará ministrando aqui pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você e com você permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe.